Bom, meus amores, voltamos aqui, tá, para fazer a correção das nossas atividades. Então, vamos lá acompanhando comigo, tá? Número 1, né, Fundação Getúlio Vargas, onde fala que Napoleão Bonaparte, ele assumiu o poder na França em 1799, né, a partir de então do 18 do Brumário, e tornou-se o primeiro cônsul, né, depois do primeiro cônsul vitalício. E, posteriormente, se tornou imperador. E aí ele quer saber o que aconteceu durante o seu governo. Então, aqui, ó, nós temos a resposta da letra C, tá? Onde ele vai estabelecer um novo Código Civil que manteve a igualdade jurídica para os cidadãos do sexo masculino e direito à propriedade privada. Número 2, né, aquela imagem, né, da liberdade, né, é uma imagem, o nome dela é Liberdade Guiando o Povo, tá, do pintor de la Cruz, e pede para assinalar a alternativa correta, tá, o que esse quadro ele nos fomenta. Tá? Então, nós temos aqui que o quadro, né, mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, né, reavivado lá nas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. Número 3. Nós temos aqui o número 3. A restauração é o nome do regime estabelecido na França durante 15 anos, que vai de 1815 a 1830. Mas essa denominação ela convém, né, a toda a Europa. Ela é múltipla e se aplica a todos os aspectos da vida social e política. Reconhece-se a restauração no processo que, aqui ó, a letra D, a permitiu a volta das antigas dinastias ao poder, né, e que o havia perdido com as guerras napoleônicas e que criou a Santa Aliança, nascida com o intuito de reprimir movimentos revolucionários. Número 4. O voto direto e universal, símbolo da democracia e da igualdade política, né, foi o intuito na França, foi instituído, na França em 1848, fruto da experiência de reflexões anteriores que propiciaram a sua conquista e a sua, posteriormente, né, a afirmação no decorrer do século XX. Sobre essas experiências modernas e contemporâneas que contribuíram para a conquista e afirmação do sufrágio universal, é correto afirmar que, aqui ó, letra E, que no Brasil republicano, em 1932, foi instituído um Código Eleitoral Brasileiro considerando o eleitor o cidadão maior de 21 anos, implementando-se assim o sufrágio universal sem condições de sexo. Sufrágio universal, gente, é onde todos podem, né, participar, né, dependendo da sua idade. 5. A expansão napoleônica no século XIX influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos do período. Dentre esses acontecimentos, podemos destacar, nós temos aqui, ó, a letra D, a independência das colônias espanholas. Opa, calma aí que foi tudo. Em 1808, a Espanha ela foi ocupada por tropas napoleônicas ao mesmo tempo em que se espalharam, né, os ideais liberais da Revolução Francesa e que acabou inspirando as lutas pela independência. 6. A imprensa, que sempre esteve alinhada às grandes causas da cidadania, ela está convicta de que o próximo passo para essa consolidação Perdão, gente, me perdi aqui. A consolidação da democracia em nosso país passa pelo restabelecimento imediato da ordem pública. Com base nesse texto, a gente pode afirmar que no Brasil, assim como no Brasil, como no resto do Ocidente, as grandes causas da cidadania e a consolidação da democracia, gente, aqui ó, a letra D, caminharam juntas, em geral, na seguinte ordem. Primeiro a igualdade, né, jurídica, depois os direitos políticos e, por último, os direitos sociais. Número 7. Assim foi fundada a Sociedade dos Iguais. Tá? Seus membros afirmaram em um manifesto que a natureza conferia a cada homem direito igual de desfrutar de tudo o que é bom, né? E que o objetivo da sociedade era defender esse direito, que a natureza impusera a cada homem o dever de trabalhar e quem dele se esquivava era um criminoso. Que numa sociedade verdadeira não haveria ricos nem pobres e que o objetivo da revolução fora acabar com todas as desigualdades e estabelecer o bem-estar de todos,
que a Revolução, portanto, não estava terminada e que todos aqueles que haviam abolido a Constituição de 1793 eram culpados de lesa majestade contra o povo. Esse manifesto citado no texto, ele deve ser relacionado a um movimento ocorrido durante o transcorrer da Revolução Francesa, que é a conspiração dos iguais. Madame Clementine, novamente chegada a esta cidade, tendo dirigido em França por espaço de 10 anos uma causa de educação de meninas, propõe-se dar lições de música vocal, de harpa, de piano e de língua francesa. A partir dos anos, que se seguiram a 1815, o fato de ser francês, como a gente verifica aqui nesse anúncio, tornou-se um chamativo para o público no Brasil. Tá? No entanto, em anos anteriores, os franceses, para oferecerem seus serviços, deveriam justificar a sua presença como pessoas respeitáveis, por seus vastos conhecimentos e retidão. O conjunto de fatores relacionados à conjuntura política europeia que explica essa mudança de hábito na vida cotidiana do Rio de Janeiro seria a derrota dos exércitos napoleônicos, com consequência a restauração dos Bourbons na França. 9. A ocupação napoleônica na Espanha criou condições propícias aos movimentos de liberação ocorridos na América Espanhola. Em relação a esses processos de emancipação, assinale a alternativa correta. Tem aqui a letra D. Os processos de independência na América Espanhola, elas foram incentivadas pela independência americana, pela Revolução Francesa e pelo pensamento do iluminismo. Aqui, eu dei, se eu não me engano, essa charge aqui para vocês fazerem até interpretação na última aula. O terceiro estado sustentava as ordens privilegiadas. A situação expressa, nessa charge seria que a letra A, onde a Revolução Francesa, iniciada pelos burgueses, proletários e camponeses, indignados com a ordem monárquica feudal. 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma relação de Napoleão Bonaparte que representou uma consolidação das ideias de Revolução Francesa. Nós temos aqui a letra B, a criação do Código Civil, que foram inspirados no direito romano e nas leis do período revolucionário, que na sua essência vigora até hoje na França. Aqui, número 3. A razão mais profunda... Ai, gente, tá aparecendo um negócio aqui. A razão mais profunda do naturalismo foi a experiência política de geração de 1848, o fracasso da Revolução, a repressão, a ascensão de Luís Napoleão, uma torva experiência que obrigou os escritores a uma concentração dos fatos, a um enfrentamento com a realidade, a mais rigorosa objetividade no plano artístico e no plano ético, a solidariedade social e o ativismo político. Século XIX, no qual está inserida a geração a que o texto se refere, teve como um dos seus eixos aqui, a luta pela igualdade, pela ampliação dos direitos de cidadania e pela sociedade democrática. No contexto histórico da geração de 1848, a França tornou-se o palco inicial e de expansão de revoltas em toda a Europa que acabaram enfraquecendo definitivamente os movimentos. Aí, que movimentos são esses? Esses daqui, os movimentos conservadores que procuravam restaurar o antigo regime desde o Congresso de Viena. Aqui, número 5, eu tenho a correta 1 e a 3. 1 está correta e a 3 está correta. Então, nós temos aqui a letra B. Trabalhadores de todo mundo, univos! Com esta frase, que se tornou famosa, Marx e Engels, no Manifesto Comunista, no fervilhar de um período de profundas agitações em toda a Europa, no período entre 1830 e 1848. Acerca dessa conjuntura, podemos afirmar que as vitórias dos movimentos cartistas em inglês criaram as bases para o surgimento do Labour Party, intérprete das demandas operárias na vida política nacional. Vamos lá, prosseguindo. 7.
Nas origens das revoluções democráticas burguesas no século XVIII e XIX, encontram-se as condições que envolvem o conflito em que se poderiam denominar de forças de transformação e as chamadas forças de conservação. Isto é, de um lado, o capitalismo agrário e industrial e as reivindicações da burguesia, e do outro, os remanescentes da economia feudal e dos setores privilegiados, representados pelo clero e pela aristocracia. 8. As revoluções que eclodiram em diversos países da Europa, lá em 1848, caracterizaram-se basicamente pela difusão das ideias liberais nacionalistas. Aprofundando o conhecimento. Opa, legal essa daqui. Napoleão Bonaparte, considerado o herdeiro da Revolução Francesa, ele foi derrotado procedendo-se em uma restauração dos legítimos soberanos na França e em todos os países europeus onde o antigo regime havia sido destronado. Essa restauração não desfez, porém, a obra liberal já construída. Em tal perspectiva, conservadorismo e liberalismo tornam-se as palavras-chave para os debates políticos que permeariam a primeira metade do século XIX. Ele pede para você citar duas características do liberalismo político. Então, a gente pode dizer aqui, preservação dos direitos individuais e a diminuição do poder do Estado. Tá? Essa daqui é bem legal para você saber, a questão do liberalismo econômico. Na verdade, aqui o Estado ele não intervém na economia, tá? Preservação dos direitos individuais e o Estado não intervém na economia, né? Acaba tendo uma diminuição, desse poder na economia do país perante o Estado. Entre as ações realizadas pelas forças de conservação na primeira metade do século XIX, encontra-se a política da intervenção da Santa Aliança. Conceitue essa política identificando um dos seus objetivos. Você vai dizer, a Santa Aliança foi criada com o objetivo de lutar contra as manifestações nacionalistas e liberais, decorrentes dos ideais da Revolução Francesa. Ok, para mim tá bom só até aqui, tá? E seus objetivos. Aqui, lutar contra as manifestações nacionalistas, ok? Lutar contra as manifestações nacionalistas e liberais. Você vai dizer que essas no caso, essas manifestações ameaçavam a ordem absolutista estabelecida depois da revolta, da derrota de Napoleão Bonaparte. 2. Deixa eu ver, a gente pode estar pulando algumas, tá? Vamos ver aqui. Aqui. Nós temos aqui, durante o Congresso de Viena, estabeleceram-se bases políticas e jurídicas para uma nova ordenação da Europa destinada a durar cerca de um século redondo. O resultado dos pactos inaugurou uma época na qual os conflitos externos foram poucos. Por outro lado, aumentaram as guerras civis e a revolução se fez incessante. O grandioso e definitivo objetivo a que a Europa deve consagrar-se e o único em que a França deve fixar-se é acabar com a Revolução e levar a cabo uma paz efetiva. O Congresso de Viena pretendeu ser uma resposta a dois acontecimentos da história europeia. Ele pede para você citar, seria da Revolução Francesa e do Império Napoleônico. Cite e explique um dos 3 princípios que nortearam as decisões do Congresso de Viena. Então, você poderia citar qualquer um daqueles. Legitimidade, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui o slide para vocês verem aqui. Peraí. Qualquer um desses daqui. Compensações, equilíbrio, legitimidade ou intervenções. Então, se você botasse compensações, recuperar territórios, conquistados pelos franceses, se fosse equilíbrio, a questão da restauração, a situação anterior à guerra, refazer, reorganizar o mapa europeu, onde houvesse um equilíbrio. Legitimidade, devolução de tronos, de pessoas que foram destronadas por Napoleão. Intervenções, a questão da Santa Aliança, no caso, para intervir em casos de novas revoluções liberais.
Então, você pode escolher um desses daqui para poder estar colocando na sua resposta, vamos ver aqui, da letra B. 4. Assinale a alternativa correta em relação à chamada Primavera dos Povos. Gente, isso aqui é bem fácil, né? Porque nós falamos aqui no final, né? O movimento, né? Ela foi uma atribuição dada àquele movimento revolucionário francês que acabou derrubando a monarquia de Luís Filipe e trouxe à discussão a questão da exploração burguesa e a dominação política. Né? Isso aí vai eclodir em vários países da Europa nesse momento. Vamos ver aqui. Aqui, ó, número 8. A Revolução Francesa foi marcada por uma série de reviravoltas políticas em novembro de 1799. O general Napoleão Bonaparte liderou um golpe de Estado que pôs fim ao diretório, inaugurando uma nova fase da história francesa. Quais eram as características do Código Civil estabelecido por Napoleão? Tá? Olha, ele institucionalizou as relações sociais a partir da organização da família, com o objetivo de preservar a sociedade das classes e, com isso, o direito à propriedade. Em que medida o Código Civil chocava-se, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Apesar de serem bem próximos, né, mas assim, por ser liberal, esse Código Civil ele restringiu os interesses da burguesia. Seus artigos se chocariam, né, com as liberdades individuais ao proibir as greves e a livre associação dos trabalhadores. Ok? E nós terminamos aqui a nossa correção. Bom, então agora a gente tem um tempinho. Eu vou passar para vocês agora uma parte, vou passar aqui uns 15 minutinhos, né, ou 10, do filme de Napoleão, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Um pouquinho para a gente ver. E não vou deixar atividade de casa não, tá bom, galerinha? Então, daqui a pouquinho eu volto para me despedir de vocês. Deixa eu achar aqui. Open up! This is the governor, Hudson Lowe.
Knock again, for God's sake. Open up. I order you to open the door, General Bonaparte. He won't open if you call him General, sir. He insists on being called by his title. Title? Emperor? Majesty? Poppycock. He's Boney the Ogre, and always will be. Knock again. Yes, sir. Sire, should I? And if you won't come out, I'm going to revoke all your privileges. I'll cut off your wine supply. Damn it, Napoleon! Open the door at once! What are these shutters doing here? They're specifically forbidden. You're on a 24-hour watch. But if you want to imprison yourself in this house, it's perfectly fine with me. My men are tired of chasing you all over the island. I'll cordon off the grounds and you won't even be able to take a walk. Good day, Your Excellency. You have no business here, Miss Morgan. Let me through, please. Thank you. You're wasting your time, young lady. His Imperial Majesty is hiding. From you, of course. From me, never. General Bonaparte. Ah, come back another day. Madame Tallien is engaged. Today is her at-home day. It's like fashion nowadays. It changes as easily as politicians. I've just spent a fortune on a golden wig, only to be told it's no longer in fashion. Now I have to cut it and have it restyled. It's better to cut your wig than lose your head. Believe me, I know what I'm talking about. A General Bon Appetit or something like that is here to see Madame. Bonaparte. Yes, show him in. A general? Which general? One without a post, on half pay. But it's easier for him to conceal his pride than to conceal his ass. Truly, his breeches are riddled with holes. And cloth for uniforms is reserved for officers in active service. Oh, please, General. Come, let me introduce you. Madame Récamier. Madame. Welcome, General Bonaparte. Nice to meet With the you. eyes of an eagle. Madame de Staël. Madame de Beauharnais. And Madame de Coigny. I am the young captive, General. The famous poem. You know, by Chenier. The general must have been far too busy during the revolution to take an interest in poetry. I know what it is, a soldier's life. I was married to an officer. Yes, General de Beauharnais. Charged with the surrender of the city of Mayence and guillotined. Yes, that was my husband. Who was nearly followed to the scaffold by his wife, but for the grace of God. I would say more the caprice of politics. Is it true, dear Rose, that you cut off your lovely curls rather than let the executioner mangle them? You make me appear vain and absurd to the general. On the contrary. To face death with pride takes courage, madame. It takes courage to face life alone with 2 children. General, I have some good news for you.
I've managed to obtain a length of cloth. Enough for not just one pair of breeches, but two. I thank you twice. I thank all of you. Do you want a cup of chocolate, General? It's hot. It's delicious. We drank lots of it in the West Indies. In the West Indies? I was born there. My father owned a plantation with more than 200 slaves. It was a paradise of sunshine and sugar. Imagine, when I was a little girl, I used to bathe in a river among irises and orchids. I loved to swim in it, naked. I come from an island too, madame. But the women there rarely bathe. And when they do, it's fully dressed, all in black. Thank you again. General! 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 General, I've shocked you. A soldier shocked by ladies' words. It was not the words, madame. It was the image they evoked. The image of a little girl frolicking in the sun? Of a woman, naked. Beautiful image of you. Now I'm the one who's shocked. You shouldn't have taken the risk. The risk? Of being alone with me and the feelings you have aroused. You wouldn't dare. Oh, no, not here, not now, but tomorrow when I see you again. Because you presume you'll see me again. Yes, I will. Won't I? At what time tomorrow? This is the area that concerns me most. The Rue Saint-Honoré and the Palais Égalité. If the rebels descend on us from Saint-Roch... Another good reason to act. Believe me, Barras. We cannot let a simple riot... A simple riot? Is that what you call 25,000 royalists storming the assembly to seize the deputies and destroy the Republic? What forces do you have? Your name again? General Bonaparte, currently without a command. Ah, Bonaparte. Artillery, wasn't it? Right then. We have 4,000 men from the camp at Sablon under General Menou. 4,000 against 25,000. No cannons? General Menou left them in Sablon with the excuse that they would slow him down. We need that artillery. Tell squadron leader Murat to retrieve those cannons. He's a human tidal wave. Nothing can stand in his way. At the moment, we have the artillery. We will position it like this. One battery here, another one here, another one on this bridge in line, and another one here. If the cannons come through, you'll take command of them. I warn you, citizen, that I follow a pledge to its end or mine. Don't ask me to answer for any blood that's shed. If I draw my sword, it will remain drawn until the order of the Republic is restored. What is the date? It's midnight, so it's now the 13th of Vendémiaire. Your appointment as Chief of Staff. It's up to you now. Take your position.